Uma criatura tentaculada de origem desconhecida destrói mais de 70% da Lua. E ainda por cima anuncia que destruirá o mundo em um ano. Pô, pelo menos o monstro é honesto e ainda deu prazo pra gente resolver, né? No entanto, Tadami Karazuma, um trabalhador do Ministério de Defesa, permite que a criatura seja o professor da turma 3E. Os alunos recebem armas especificamente projetadas para ferir a criatura. E é bom enfatizar que essas armas não podem ferir seres humanos, somente a criatura que parece um polvo amarelo. E também é oferecido uma recompensa de 10 milhões de ienes, cerca de 340 milhões de reais, galera, para quem conseguir mandar o monstro pro além antes da formatura. Tudo começa na classe 3E, onde uma sala de aula aparentemente deprimida aguarda com incerteza a chegada de seu professor. Eu até entendo, né, a aflição, os caras têm um professor que destruiu a lua, né? Então é melhor estudar direitinho para passar de ano, né? E assim que o professor chega, temos uma das recepções mais explosivas dos animes. Os alunos atiram no professor, só que não é bolinha de papel como costuma ser na vida real. No entanto, o professor não só está acostumado com isso, como consegue desviar de tudo em uma velocidade super-humana. Mas enquanto faz isso, ele faz a chamada da classe e fica feliz em ver que ninguém chegou atrasado. É melhor não se atrasar mesmo, né? Isso deixa os alunos sem palavras, pois seu professor os humilhou novamente. Para encorajá-los, ele diz a eles que devem ser originais e disruptivos, para terem sucesso em derrotá-lo. Até porque uma chuva de tiros não foi original, né? Embora um deles tente se desculpar dizendo que essas armas de chumbinho são inúteis, o professor diz a ele que essas armas de chumbinho foram especialmente projetadas pelo governo para derrubá-lo, e não hesita em dar uma demonstração disso. Então aqui vemos que as armas são inúteis em seres humanos, mas são mortais para o professor polvo. Então ele deseja sorte a eles para que possam finalizá-lo antes da formatura e diz que a aula está prestes a começar. Então ele pediu para não usarem as armas uns nos outros. Mais tarde, enquanto o professor polvo está ensinando sua classe, Nagisa, a líder da classe, que embora pareça uma menina, é um homem, vê a lua e começa a se lembrar de algo. E em um flashback revela que alguns meses atrás, a imprensa colocou a sociedade em alerta ao dizer que uma criatura havia destruído 70% da lua em um instante. Dias depois, o governo reuniu os alunos da classe 3E para apresentá-los ao professor, a criatura assustadora responsável pela destruição da lua. Um dos agentes do governo explica a eles que o professor não só destruiu a lua, mas planeja destruir a Terra inteira no ano seguinte, se eles não conseguirem mandar ele pro além. Ele revela ainda que foi o professor quem lhes deu esse prazo e pediu que fossem a classe 3E, a encarregada de tentar derrubá-lo. Ele até pediu para ser o professor da classe. Então a recompensa por completar a missão é de 10 bilhões de ienes, já que é literalmente sobre salvar o mundo. E no caso eu achei isso até pouco, né? Até porque vai ser dividido por todos os alunos, né? Dá um pouco mais de 10 milhões de reais para cada um. E de volta ao presente, o professor, que tem o nome de Koro Sensei, que significa professor duro de matar, vê que é hora do almoço e diz à sua classe que ele estará viajando para a China para comprar alguns toufus. É um tipo de queijo japonês. Então a classe estima que levará menos de 10 minutos, já que o professor pode viajar 20 vezes a velocidade do som, que é mais de 1000 km por hora. Então Nagisa não consegue parar de pensar em como tudo isso é estranho, já que Koro é um professor incrível que foi capaz de ajudá-los a melhorar muito suas notas, e ele está até comprometido em estar com eles depois da aula, mesmo que eles tentem pegá-lo de surpresa para finalizá-lo. A classe é literalmente um grupo de perdedores excluídos, e eles até sabem disso. Então um pequeno grupo deles organiza um plano para derrubar o Koro Sensei. Eles sabem que o rosto do Koro muda de cor de acordo com os seus sentimentos, e essa informação é mais do que valiosa para elaborar um plano eficaz que tem Nagisa como protagonista. E durante a aula, Nagisa se aproxima de Koro tão calmo como sempre para fazer-lhe algumas perguntas relacionadas ao exame, mas sem que ele perceba que ela está carregando uma lâmina afiada. No entanto, a faca não passava de uma fachada para Koro, já que se concentra em desviar do ataque sem perceber que Nagisa estava literalmente realizando um ataque kamikaze com uma granada em seu colar. Este plano havia sido planejado pelos três que se encontraram com Nagisa enquanto a granada estava cheia de pallets, aquelas borrachinhas especiais que só machucam o Koro Sensei, e também uma pequena pitada de pólvora para danificar Koro sem causar muitos danos a Nagisa. No entanto, Koro evitou o ataque, mas não antes de proteger Nagisa com sua própria pele, e isso o enfureceu. Então ele ameaçou os alunos
lembrando que não vai machucá-los, pois é seu professor. Mas isso não se aplica a seus familiares, que eles não fizessem mais métodos questionáveis onde possam levar seus colegas de classe a se machucarem. Embora ele acabe parabenizando Nagisa por ter o melhor atentado da classe até agora. Isso deixa Nagisa feliz, pois ela finalmente sente que alguém aprecia seu esforço do grupo e não a menospreza. E dias depois, enquanto Koro estava lendo o jornal do pátio da escola, Sugino e Nagisa tentam pegá-lo de surpresa jogando uma bola de beisebol cheia de pallets especiais nele. O cara se move mais rápido que a velocidade do som 20 vezes e jogarem uma bola nele. Que piada, hein? Nem sendo surpresa pra ninguém, né? Então Koro desvia como se fosse um jogo e aparece atrás das crianças parabenizando-as por seu plano excelente e furtivo. Mas graças à sua velocidade, ele teve tempo suficiente até mesmo para ir buscar uma luva de beisebol e pegar a bola em suas mãos. Então Sugino fica frustrado e mais tarde Koro anuncia à classe que eles terminarão mais cedo hoje, pois ele estará viajando para Nova York para assistir um jogo de beisebol, enquanto os membros do Ministério da Defesa aproveitam o momento para entrevistar os alunos da classe, em busca de informações úteis, embora eles só acreditem que derrotar alguém capaz de quebrar a barreira do som seja impossível, ainda mais com crianças que são uma turma de fracassados, né? E no dia seguinte, durante o almoço, Sugino é surpreendido por Koro, que não só lhe devolve sua bola, mas também o parabeniza pelo seu lançamento, além de perguntar se ele faz parte de algum time. Sugino responde que costumava fazer parte de um, mas que não era um bom arremessador. Então ele ficou deprimido e parou de estudar, razão pela qual foi enviado para essa classe E, e não pode mais entrar em um time devido ao fato de que ele é obrigado a melhorar suas notas. Enquanto isso, Nagisa os observa pela janela e se aproxima para ver o que está acontecendo, mas fica de boca aberta quando vê Koro usando seus tentáculos para envolver o corpo de Sugino por todos os lados. Koro diz a Sugino que notou uma maneira de como ele imita um jogador profissional chamado Arate, mas fala para ele não continuar fazendo isso, já que seus músculos do ombro não são tão fortes quanto o de Arate. Então ele não será capaz de ser como ele. E ele também mostra que foi ao jogo exclusivamente para inspecionar Arate com seus tentáculos. Isso incomoda Nagisa, pois ele pode ver a tristeza no rosto de Sugino, mas Koro muda a expressão do rosto de todos, mencionando que Sugino tem pulsos e cotovelos mais flexíveis do que Arate. Então ele será capaz de superar Arate se colocar sua mente nisso e treinar o suficiente. Nagisa vê a felicidade no rosto de Sugino e não pode deixar de ir atrás de Koro para perguntar por que ele é um bom professor, ao que ele responde francamente que se tornou seu professor por causa de uma promessa. Deve ter uma mulher no meio, né? Só pode. No caso, uma fêmea, talvez uma polva, né? Sei lá. Além de levar seu trabalho tão a sério, e até foi a Nova York apenas para usar seus tentáculos em Arate. E dias depois, Nagisa vê o quanto Sugino melhorou em seu arremesso, além de estar motivado não apenas para o beisebol, mas para ter sucesso em derrubar seu professor. Enquanto isso, Karazuma, um dos agentes do governo, informa ao diretor que está prestes a partir até a classe 3E, para começar seus deveres como professor de educação física. Quando ele sai, ele vê quantos alunos da academia de elite desprezam e zombam da classe 3E. Então ele entende que essa estrutura acadêmica foi criada para incentivar o esforço e a competitividade entre os alunos, embora seja altamente discriminatória. Então quando Karazuma chega à escola para se apresentar como novo professor de educação física, ele descobre que os alunos estão tendo um momento distorcido, tentando derrubar Koro, e que ele está ensinando a eles técnicas de assassinato de uma maneira entusiasta. E coloca entusiasta nisso, galera. Eles estão tentando espetar ele como uma pinhata. Isso surpreende Karazuma, pois é claro que esses alunos estão realmente felizes aprendendo como derrotar seu professor. Enquanto isso, os diretores da academia de elite dão informações confidenciais sobre Koro a um de seus alunos, pois ele será transferido para a classe 3E, junto com todos os perdedores. Karazuma ensina a aula de educação física ao lado de Koro, até que ele diz que seu dever é fazer isso sozinho e sem ajuda de ninguém. Koro Sensei não tem escolha a não ser sair para se divertir em outro lugar. Então os alunos admitem que até é bom ser ensinado por um professor humano com características físicas como as dele, já que Koro queria ensinar coisas que eles não conseguiam imitar. Além disso, Karazuma mostra a eles que possui habilidades de combate tremendas. Então os alunos estão entusiasmados para aprender. E no final da aula, Nagisa conhece Karma, um novo aluno transferido, a quem ele aparentemente já conhece.
vez. Karma se aproxima de Koro Sensei para cumprimentá-lo e é recebido de maneira amigável, mas o cumprimento de Karma quebra os tentáculos de Koro, pois ele havia colocado material anti-Koros nas mãos. O moleque é esperto, hein, galera? Karma então começa a humilhar Koro de uma maneira intimidadora, o que eleva as expectativas de seus colegas de classe. Assim, Nagisa explica a Karma que foi transferido para a classe 3E por causa do seu comportamento violento e cínico. E durante a aula, os alunos veem o quanto a situação afetou Koro, pois ele é uma criança triste que foi punida. E olha que ele destruiu a lua, hein, galera? Então Karma entrega seu exame e começa a tomar sorvete. Então Koro chama sua atenção e fica furioso ao ver que este é o sorvete que Koro trouxe exclusivamente da Itália. O Ruivo roubou o sorvete do professor. Quando ele tenta pegá-lo, cai em uma armadilha montada por Karma e é novamente humilhado na frente de toda a classe. E no dia seguinte, Koro chega à sala de aula para encontrar seus alunos muito chateados. Ele percebe imediatamente que é um povo morto em sua mesa. Então ele sabe que Karma está por trás de. O cara tá tirando sarro até com o professor, ou só cumprindo a missão dele salvar a Terra, né? Eis a questão. Karma diz a ele que primeiro matará seu espírito lentamente até que ele morra por dentro. Mas Koro se move a uma velocidade supersônica e diz a ele que pode tentar o dia todo se quiser. E literalmente Karma tenta derrotá-lo repetidamente em cada aula, mas Koro não só impede cada uma das suas tentativas, mas provoca ele cada vez mais. Ele até pega um míssil e faz comida dando na boca do Karma para provocá-lo. À tarde, Karma e Nagisa se encontram fora da escola e Nagisa tenta convencê-lo de que matar Koro é uma tarefa impossível, muito menos se ele tentar fazer isso sozinho e sem ajuda. Então um flashback revela que Karma estava muito próximo de seus professores, mas Koro interrompe suas lembranças dizendo que está ansioso para continuar educando Karma. E ouvindo isso, Karma tem a ideia mais brilhante até o momento, que seria jogar-se de um penhasco para Koro salvar. Galera, não repita isso. E conforme Karma caía, ele começou a se lembrar do dia em que perdeu a confiança e o afeto que sentia por seu professor favorito, pois ele percebeu que o professor não o apreciava de verdade, mas apenas se aproveitava dele para impulsionar ainda mais a sua carreira de professor. No entanto, a tentativa de Karma é frustrada por Koro, que salva seu aluno sem se expor ao assassinato. Após isso, Karma percebe que Koro realmente se preocupa com seus alunos, pois se arriscou ligeiramente ser morto por ele e mesmo assim foi salvá-lo. E assim, Karma para de ser um perigo para Koro.